Esses soldados, fossem os líderes de esquadrão de 10 homens ou os soldados comuns, possuíam cultivo superior ao dele. Todos os 20 veteranos eram especialistas no reino marcial verdadeiro. Além das tropas em treinamento, os soldados que foram designados para um exército oficial na Grande Tang eram todos especialistas no reino marcial verdadeiro. Sem mencionar que esses veteranos já estavam no exército há pelo menos uma década, então não havia necessidade de ele se preocupar com a força individual deles. Que tipo de confusão ele está aprontando? Ele acha que está lutando uma guerra. 20 homens já são um grupo pequeno, e ele está tentando dividi-lo ainda mais. Deixe-o em paz, aquele sujeito é claramente um tolo ignorante. Parece que não poderemos contar com ele para a missão. Mais tarde, eu o apoiarei na retaguarda. Vamos torcer para que ele não nos derrube. Ai, esses 20 homens são realmente infelizes por terem escolhido a pessoa errada para ir. Que desperdício! Enquanto Yuan Shong treinava seus homens, os outros 3 também reorganizavam suas equipes. Com tempo livre, voltaram a atenção para observar o que Yuan Shong fazia. Com uma pequena colina bloqueando a visão, eles só conseguiam ver as tropas dos ombros para cima. As 4 seções pareciam estar espalhadas aleatoriamente pela área, criando uma visão caótica. Inevitavelmente, o desdém do trio por ele se aprofundou. Desde o início, eles já tinham preconceito contra Yuan Shong devido à sua origem humilde, e suas ações só pareciam reforçar ainda mais suas opiniões. Preparem-se, partiremos em breve. Se ele não voltar logo, partiremos sem ele, disse Shugan enquanto virava seu corcel e conduzia seu pelotão até o ponto de encontro. Apesar da limitada força de trabalho designada, esta ainda era sua primeira vez liderando uma força armada, então ele não pôde deixar de se sentir um pouco animado para tentar a sorte. Do outro lado da pequena colina, como se tivesse percebido a intenção de Shugan de abandoná-lo, Yuan Shong não permitiu que ele conseguisse o que queria. Após mais alguns treinos e testes de algumas formações ofensivas, Yuan Shong encerrou o treinamento. Arrastando uma nuvem de poeira atrás de si, ele conduziu suas tropas de volta ao ponto de encontro, onde Shugan, Huang Yongtu e Bai Silin já aguardavam. Você já se divertiu o suficiente? Huang Yongtu olhou para Yuan Shong com desprezo e escárnio. Sim. Yuan Shong sorriu despreocupadamente em resposta, sem se dar ao trabalho de discutir com ele. Erguendo a mão direita, os 20 homens rapidamente se posicionaram ao lado dos outros cavaleiros. O trio bufou diante da resposta de Yuan Shong e virou o rosto. Yuan Shong deu de ombros enquanto permanecia sozinho na frente da formação. Cerca de metade da hora do chá depois, uma águia de bico dourado, um animal comumente usado nas forças armadas, desceu do céu como uma flecha afiada rasgando o espaço. Zhang Lin, o tenente encarregado da operação, avançou apressadamente em seu corcel e ergueu o braço para capturar a águia. Habilmente, desamarrou um tubo de bambu de suas garras e o abriu para dar uma olhada. Em seguida, dirigiu-se a Yuan Shong e aos outros e relatou. A corte real deu ordens para partirmos imediatamente para a missão. Os detalhes da missão e um mapa estão aqui. Os oficiais do camareiro das dependências estavam encarregados de alocar os 100 pontos de encontro entre os numerosos exércitos. Naquele instante, muitos outros tenentes, como Zhang Lin, aguardavam a chegada dos detalhes de sua missão. As missões eram alocadas aleatoriamente e se interligavam para formar uma grande operação. Embora as missões viessem do departamento de pessoal militar, nem mesmo eles sabiam quem executaria cada uma delas. Cada exército seria informado apenas de suas próprias responsabilidades, de modo a garantir o sigilo da operação, evitando assim que informações militares críticas caíssem nas mãos de espiões inimigos. Na primeira missão, você eliminará todos os bandidos por este caminho, e nenhum deles escapará. Caso sofra um número de mortos superior a 6 soldados nesta missão, recue imediatamente, e esta missão será registrada como um fracasso. Shugan leu o conteúdo do bilhete e uma ruga surgiu lentamente em sua testa. Em seguida, ele passou a carta para Huang Yongtu, que a passou para Bai Silin, e finalmente, ela chegou às mãos de Yuan Shong. A Rota da Seda era uma estrada extremamente estreita e longa que ligava a Grande Tang às regiões ocidentais por uma jornada de vários meses. Ao longo do caminho, havia muitos locais áridos, como desertos, cadeias de montanhas ou planícies áridas. Uma grande parte da estrada estava completamente desprotegida, o que tornava muito fácil para bandidos interceptarem e roubarem comerciantes que passavam por esse caminho. No entanto, os mercadores Hu que viajavam para a Grande Tang precisavam carregar consigo grandes riquezas. As mercadorias que carregavam eram bens valiosos, como pérolas, ágatas, pedras preciosas, especiarias, ouro e até mesmo deslumbrantes dançarinas persas. Esses alvos eram simplesmente atraentes demais para os bandidos. Bastava um ataque bem-sucedido para que eles obtivessem riquezas que jamais teriam conquistado por meios honestos em toda a vida. Como tal, a Rota da Seda também atraiu a atenção de muitos bandidos e ladrões. Operações eram constantemente organizadas contra eles, e os ricos comerciantes Hu também não se acomodaram, esperando que os bandidos reivindicassem uma fatia do seu bolo. Contratavam especialistas poderosos para proteger seus grupos, dificultando o sucesso desses bandidos. Mas, apesar dos perigos e dificuldades envolvidos, o fascínio da imensa riqueza era simplesmente grande demais. Mesmo que os bandidos fossem mortos, outros surgiriam para tomar o lugar deles muito em breve. E se isso fosse tudo? A situação na Rota da Seda era extremamente complicada. Inicialmente, a maioria dos bandidos era composta por Hans, mas logo alguns Rus, persas e árabes, proficientes em artes marciais, também notaram a montanha de riqueza que circulava pela rota todos os dias. Assim, decidiram se juntar a eles. Muitas vezes, os Hu, árabes, persas compartilhavam uma rede de inteligência e trabalhavam em conjunto para atacar as caravanas mercantes.
Suas fileiras foram gradualmente fortalecidas com o passar do tempo, e seu escopo de alvos também se expandiu rapidamente. Inicialmente, as operações eram direcionadas principalmente aos árabes e persas, mas, com o tempo, eles deixaram de diferenciar seus alvos. Para eles, não fazia diferença se era um Hu ou um Han. E, por fim, houve até um grupo de bandidos que ousou roubar um grupo de funcionários da corte real. Toda a corte real ficou furiosa com o assunto. Foi então que começaram a encarar o assunto com seriedade e organizaram limpezas periódicas. Naquela época, Yuan Shong conheceu vários comerciantes que foram roubados e ainda conseguia se lembrar de quão indignados e magoados eles ficavam ao falar daqueles bandidos. Parecia que Yuan Shong também havia se envolvido em uma limpeza periódica. Isso explica por que os oficiais do camareiro das dependências estão aqui, bem como a designação dos pelotões para nós. Yuan Shong mergulhou em profunda reflexão. Pelo que ele lembrava, a Rota da Seda era um caminho usado principalmente por comerciantes estrangeiros, e, portanto, ficava sob a jurisdição do camareiro das dependências. Dessa forma, as limpezas periódicas dos bandidos na Rota da Seda também eram gerenciadas por eles. Honestamente falando, eliminar os bandidos não foi um grande problema. Afinal, por mais fortes que fossem os bandidos, como poderiam enfrentar um exército organizado? Além disso, a maioria dos soldados envolvidos eram veteranos que haviam passado por inúmeras batalhas. No entanto, o que era complicado eram os requisitos impostos à missão. Não deveria haver nenhum fugitivo e o número de baixas não deveria exceder 6. Esses critérios tornavam a missão mais complicada do que o normal. Aqueles que ousavam perambular pela Rota da Seda, apesar das inúmeras limpezas realizadas no passado, naturalmente possuíam considerável habilidade, e uma parcela significativa deles também já havia entrado em conflito com as autoridades no passado. Vinham de todas as esferas da vida, e cada um deles possuía capacidades únicas. Além disso, alguns deles eram equipados com bestas de nível militar, e os membros de um grupo podiam variar de dezenas a quase 1000. Dadas tais condições, era quase impossível evitar baixas. O fato de essas duas condições terem sido impostas sugere que havia algo mais profundo na limpeza desta vez. Tenente Zhang, entendo a intenção da Corte Real de minimizar as baixas, mas não permitir que um único bandido escape. Como isso é possível? Afinal, dado o tamanho e os terrenos complexos da cordilheira, é impossível impedir que qualquer um deles escape. As expectativas não são muito duras, disse Shugan com uma expressão horrorizada. Senhor, há realmente uma razão por trás disso, respondeu Zanlin. Esses bandidos não são diferentes de ervas daninhas. Se não os arrancarmos pela raiz, eles simplesmente reunirão mais pessoas e reconstruirão suas bases. Foi assim que surgiu a maioria dos grupos de bandidos ao longo da Rota da Seda. Se quisermos incutir medo nesses bandidos, precisamos arrancá-los pela raiz. Não devemos deixar para trás uma única alma viva para detê-los com eficácia. Só então aqueles que pretendem seguir esse caminho no futuro pensarão 2 vezes antes de tomar uma decisão. Se não conseguirmos alcançar esse objetivo, esta operação pode ser considerada completamente sem sentido. Na verdade, estamos apenas aumentando o número de bandidos. Shugan, Huang Yongtu e Bai Silin se entreolharam. A dificuldade da operação na Rota da Seda parecia ter superado suas expectativas. Por outro lado, já esperando por isso, Yuan Shong não ficou muito surpreso com a reviravolta dos acontecimentos. Mesmo assim, não há com o que se preocupar. A maioria dos bandidos que seguem por este caminho não tem qualquer vínculo com a organização, e a força que eles possuem também é insignificante. Eles não representam uma ameaça para nós. Portanto, só precisamos concentrar nossos esforços em encontrá-los e bloquear suas rotas de fuga, acrescentou Zanlin. Ao ouvir suas palavras, Shugan e os outros soltaram um suspiro de alívio. Isso me deu um choque enorme. Então é assim. É simples, vamos nos mover no meio da noite. Os bandidos podem estar espalhados durante o dia, mas certamente retornarão aos seus ninhos à noite. Além disso, é nessa hora que eles provavelmente estarão descansando, então devemos conseguir pegá-los desprevenidos. Embora Shugan nunca tivesse conduzido tal operação antes, ele ainda era um dos membros da elite dos campos de treinamento. Rapidamente, ele elaborou um plano.